Atenção, canal Mistérios, para o top de 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Monges tibetanos e a levitação. Savitri escreve: um dos possíveis métodos de se gerar gravidade artificial ou antigravidade é através do som. Mais especificamente, através da ressonância. Uma história muito intrigante agora nos vem à tona relacionada com uma técnica de construção dos templos dos monges tibetanos. Eles conseguem elevar enormes blocos de pedra através de um complicado sistema de instrumentos musicais dispostos ao redor do bloco. O grande mestre é quem comanda este concerto, e, quando determinado arranjo de frequências é atingido, o bloco simplesmente começa a flutuar, e a subir, e, quando ele chega na altura desejada, o concerto para e o bloco é posicionado. A seguir, está o relato, publicado em uma revista alemã, que descreve toda a história em detalhes. Nós sabemos dos mestres do Oriente que eles eram capazes de levantar pesados blocos de pedra e colocá-los em alturas muito elevadas, com o auxílio de um arranjo de vários sons. O conhecimento das várias vibrações na frequência audível demonstra para um físico que um campo sonoro vibrante e condensado pode anular o efeito da gravidade. O engenheiro suíço Olaf Alexanderson escreveu sobre este fenômeno na publicação Implosion, no 13. O seguinte relato é baseado nas observações que foram feitas há apenas 20 anos atrás no Tibete. O autor do relato é o engenheiro civil e aviador Henrik Gelson, um amigo meu. Ele mais tarde incluiu este relato no livro The Lost Techniques, As Técnicas Perdidas. Este é o relato. Um doutor suíço, Dr. Jarl, amigo de Gelson, estudou em Oxford. Nessa época, ele fez amizade com um jovem estudante tibetano. Alguns anos depois, em 1939, Dr. Jarl fez uma viagem ao Egito para a English Scientific Society. Lá ele foi visto por um mensageiro de seu amigo tibetano, e urgentemente pediu que viesse ao Tibete para tratar de um grande lama. Depois que o Dr. Jarl se desocupou, ele seguiu o mensageiro e chegou, depois de uma longa viagem de avião e de caravana de iaques, animais de carga tibetanos, no monastério, onde o velho lama e seu amigo, que agora estava em uma alta posição, estavam vivendo. Dr. Jarl ficou lá por um tempo, e por causa de sua grande amizade com os tibetanos, ele aprendeu um monte de coisas que outros estrangeiros não têm chance de escutar, ou observar. Um dia seu amigo o levou para um lugar na vizinhança do monastério e mostrou a ele um prado inclinado perto de grandes colinas ao noroeste. Em uma das paredes da colina, com uma altura de aproximadamente 250 metros, estava um grande buraco que parecia ser a entrada de uma caverna. Na frente deste buraco estava uma plataforma que os monges estavam utilizando para construir uma parede de pedra. O único acesso a esta plataforma era do topo da colina e os monges desciam com a ajuda de cordas. Mais 250 metros abaixo da plataforma estava um grande bloco de pedra polido com uma cavidade em forma de tigela no centro. Esta cavidade tinha um diâmetro de 1 metro e profundidade de 15 centímetros. Um outro bloco de pedra foi manipulado com a ajuda dos iaques e foi encaixado na cavidade. O grande bloco tinha 1 metro de largura e 1,5 metros de profundidade.
Então 19 instrumentos musicais foram posicionados em um arco de 90 graus a uma distância de 63 metros do bloco de pedra. O raio de 63 metros foi medido com extrema precisão. Os instrumentos musicais consistiam de 13 tambores e 6 trompetes. 8 tambores tinham raio de 1 metro e profundidade de 1,5 metros. 4 tambores eram de tamanho médio, com raio de 70 centímetros e profundidade de 1 metro. O único tambor pequeno tinha raio de 20 centímetros e profundidade de 30 centímetros. Todos os trompetes eram do mesmo tamanho. Eles tinham um comprimento de 3,12 metros e abertura de 30 centímetros. Os tambores grandes e todos os trompetes estavam fixados em montes que podiam ser ajustados com cajados na direção do bloco de pedra. Os grandes tambores eram feitos de folhas de ferro de 3 milímetros de espessura, e tinham um peso de 150 kg. Eles eram construídos em 5 seções. Todos os tambores eram abertos na extremidade, e na outra estavam fechados por paredes de metal, na qual os monges batiam com paus revestidos de couro. Atrás de cada instrumento estava uma fila de monges. Quando a pedra estava em posição, o monge atrás do pequeno tambor dava um sinal para começar o concerto. O tambor pequeno tinha um som muito agudo, que podia ser ouvido mesmo com os outros instrumentos fazendo um terrível barulho. Os monges estavam cantando uma oração, aos poucos fazendo crescer o período deste barulho inacreditável. Durante os primeiros 4 minutos nada aconteceu, então à medida que a velocidade de batida dos tambores e o barulho crescia, o grande bloco de pedra começou a se mexer, e de repente ele levantou voo com uma velocidade crescente em direção da plataforma na frente do buraco da caverna. Depois de 3 minutos de subida ele pousou na plataforma. Continuamente eles traziam novos blocos para a plataforma, e os monges usando este método transportavam de 5 a 6 blocos por hora em uma trajetória parabólica de aproximadamente 500 metros de extensão e 250 metros de altura. De tempos em tempos uma pedra caía, e os monges moviam a pedra caída para longe. Uma tarefa inacreditável. O Dr. Jarro sabia do transporte destas pedras. Outros expertos tibetanos como Linaver, Spalding e Uck já falaram sobre isso, mas eles nunca tinham visto. Então Dr. Jarro foi o primeiro estrangeiro que teve a oportunidade de ver este espetáculo fantástico. Ele fez 2 filmes sobre o experimento, porque achava que podia estar sendo vítima de uma psicose, mas os filmes mostraram exatamente aquilo que ele estava testemunhando. A sociedade inglesa para a qual o Dr. Jarl estava trabalhando confiscou os 2 filmes e os declarou altamente sigilosos. Eles não estarão disponíveis até 1990. Este prazo expirou há muito. Esta atitude é difícil de explicar, ou de entender. O fato de que os filmes foram imediatamente confiscados não é muito difícil de entender. Torna-se claro que os monges tibetanos estão totalmente a par das leis que governam a estrutura da matéria, que os cientistas do mundo ocidental da atualidade estão investigando. Acha-se que as orações cantadas pelos monges não têm relação com a levitação. O segredo está no posicionamento geométrico dos instrumentos musicais em relação às pedras a serem levitadas, e o ajuste harmônico dos tambores e trompetes.
As ondas de som sendo geradas pela combinação eram direcionadas de certa forma que um efeito antigravitacional era criado no centro de foco, onde estavam as pedras, e na periferia ao redor, certa de 1/3 do círculo no qual as pedras se moviam. Em alguns livros muito antigos, existia a descrição de máquinas voadoras que ao voar provocavam um som melodioso, e teorizavam que existia um propulsor sônico que emitia som em frequências que ressonavam com as frequências naturais da máquina. Agora os tibetanos nos deram uma indicação direta de como construir uma máquina voadora com propulsão sônica antigravitacional. Tudo o que é necessário é completar o círculo de geradores sônicos, indicados pelos tambores e trompetes, e nós teremos um disco que cria uma força de levitação antigravitacional no centro. Pelo visto, nosso conhecimento científico já está à frente deste tipo de pesquisa, e certamente muitos veículos experimentais já foram construídos. Geradores de alta frequência provavelmente tomaram os lugares dos de baixa frequência, e sistemas eletrônicos de controle das frequências nos dariam controle da direção do movimento. Com este tipo de pesquisa sendo feita, diria que os dias dos aviões convencionais estão contados.